O Reino Unido foi uma das maiores potências militares da história, dominando o cenário mundial durante o Primeiro e o Segundo conflitos mundiais. Era uma época de supremacia, com um império que se estendia por toda parte, impondo sua força sobre continentes inteiros. Seus navios majestosos cortavam os oceanos, e os soldados britânicos tinham orgulho de sua força incomparável. Mas tudo isso começou a mudar lentamente. Nos anos seguintes, a influência britânica começou a diminuir. O império, que uma vez parecia eterno, começou a desmoronar, pedaço por pedaço. Em 1945, cerca de 700 milhões de pessoas estavam sob o controle colonial britânico. Em 1965, esse número caiu drasticamente para apenas 5 milhões. Uma força que parecia invencível se tornou uma sombra de si mesma, com seus exércitos encolhendo, suas forças militares sendo desmanteladas. A força aérea, a marinha, tudo foi reduzido ao mínimo. O fim da Guerra do Golfo e o encerramento da Guerra Fria, em 1989, marcaram o declínio irreversível. O Reino Unido se viu cada vez mais isolado, com sua influência global quase extinta. Os sonhos de uma nova grande guerra estavam cada vez mais distantes. O mundo mudou, e o Reino Unido deixou de ser uma potência militar, conformando-se a uma posição secundária. Por que essa transformação ocorreu tão rapidamente? Como uma nação que uma vez dominou os 5 continentes poderia chegar a um ponto tão baixo? E, mais importante, será que o Reino Unido encontrará uma maneira de renascer das cinzas e reconquistar seu lugar no topo novamente? Essas perguntas ficam no ar, enquanto o mundo assiste silencioso ao seu declínio. A história do Reino Unido não termina aqui. Há uma esperança de recomeço, de despertar e de uma nova era de poder militar, mas até quando essa esperança resistirá? Na década de 1990, o Reino Unido vivia um momento de retração poderosa. Após o auge de seu império e a forte presença em guerras mundiais, o país mudou drasticamente. Cada corte no orçamento de defesa deixava marcas profundas. Como uma grande ponte de ferro que enfraquece a cada batida, as forças militares britânicas enfrentavam perdas devastadoras. O exército, por exemplo, viu seu efetivo cair para cerca de 116 mil soldados. Era a menor quantidade desde o século XIX. Muitos regimentos históricos foram eliminados ou desfeitos por completo. Em 1990, o exército da Renânia, uma força emblemática, reduziu seus soldados de 55 mil para apenas 25 mil. Na força aérea, o impacto foi semelhante. O esquadrão de caças Tornado encolheu. A frota aérea diminuiu a 1/3 do tamanho que tinha no fim da Guerra Fria. Diversas aeronaves importantes, como o McDonnell Douglas F-4 Phantom II, foram aposentadas antes do tempo. Sua presença marcante desde os anos 1960 desapareceu nas aeroclubes de elite. Na Marinha, as perdas foram ainda maiores. Os destroyers e fragatas caíram de cerca de 50 para apenas 31 em 2003. Apenas 26 estavam operacionais. Os sistemas de guerra antiminas também sofreram, com muitas embarcações aposentadas. Submarinos que faziam parte do orgulho naval britânico foram retirados de serviço, deixando lacunas profundas. Na pesquisa, os efeitos eram sentidos cada vez mais. Projetos ambiciosos, como o avião de alerta antecipado Nimrod AE-3, foram cancelados. O clima de retração blindou o país, enquanto suas forças se desvaneciam lentamente. Por que o investimento desapareceu? Como o maior exército do mundo se transformou numa sombra de si mesmo? Tudo isso resultou na maior redução por reais do país em anos. O impacto chegava às raízes, às tradições e ao futuro da força militar mais poderosa da história. E a pergunta permanece: por quanto tempo o Reino Unido manteria essa revolução silenciosa de decadência? Nos anos de declínio, a força militar do Reino Unido foi praticamente diluída. Muitas unidades submarinas foram desmontadas, e o orçamento dedicado à pesquisa e desenvolvimento encolheu drasticamente. Entre os projetos cancelados, destacava-se o Nimrod AE-3, um avião de alerta aéreo antecipado, que poderia ter colocado o Reino Unido na vanguarda.
Sem planos de aumentar rapidamente sua força, o país preferiu apostar na qualidade, na inovação. Mas a realidade era cruel. Melhorias planejadas em aeronaves como o Tornado foram reduzidas ao extremo. O projeto de um novo caça de quinta geração foi abandonado, assim como a participação no Programa Europeu de Fragatas NFR-90. Como consequência, as forças remanescentes enfrentaram sobrecarga, recursos escassos, redução de quadros e orçamentos cada vez menores para manutenção e treinamento. Essa situação atrofiou as capacidades de defesa, deixando o país uma sombra do que um dia foi. A cada ano, os cortes se intensificaram, bases militares fecharam, missões importantes ficaram por cumprir e ativos valiosos foram vendidos ou destruídos. Mesmo quando enviados ao redor do mundo, os soldados operavam com equipamentos ultrapassados e forças reduzidas a uma fração do que possuíam no auge. Como uma gigante adormecida, o Reino Unido passou a ser apenas uma peça secundária no cenário militar global. E até seus aliados mais próximos, como os Estados Unidos, começaram a questionar: será que o Reino Unido alguma vez voltará a ser uma força relevante? Em 2016, o orçamento de defesa caiu abaixo de 2% do produto interno bruto. Os recursos se esgotaram ainda mais. E parecia que os dias de glória acabaram. Então, silenciosamente, algo começou a mudar. Nos subterrâneos, em locais secretos, planos se desenrolavam para uma nova era. Uma revolução que buscava transformar o que parecia perdido. No Reino Unido outrora glorioso, onde impérios se erguiam e caíam como ondas violentas, uma nação que dominara oceanos e céus agora enfrentava o abismo da irrelevância. Superpotência militar nas guerras mundiais, ela viu seu império corroto, defesas desmoronarem, e orçamentos militares cortados drasticamente. De 700 milhões de pessoas sob sua regra em 1945, restavam apenas 5 milhões em 1965. O exército, a força aérea e a marinha real minguaram, recursos esgotados, bases fechadas. Mas, num flash surpreendente, como uma fênix renascendo das cinzas, o Reino Unido iniciou uma revolução silenciosa em 2016, apostando em qualidade sobre quantidade, caças avançados, navios inovadores e tanques de ponta. Aliados questionavam se ela ainda importava. Agora, preparada para encabeçar uma nova era de guerra inteligente, ela humilha antigas humilhações com tecnologia que redesenha batalhas mundiais. Imagine o estrondo ensurdecedor de motores rugindo na pista molhada, o cheiro acre de combustível queimado pairando no ar úmido da madrugada, e o frio cortante nas mãos dos engenheiros suando sob pressão extrema. Essa memória, do declínio dos anos 90, quando o Reino Unido assistia impotente às suas frotas encolherem a 1/3, impulsiona a renascença. Num laboratório secreto, o caça-tempestem ganha forma, asas deltadas e tecnologia Stealth invisível aos radares, inteligência artificial para aprendizado profundo, receptor de radar 4 vezes mais preciso e 90% menor, enxames de drones e armas de energia direcionada como lasers que cortam alvos com precisão cirúrgica. Mais inteligente, veloz e avançado que qualquer jato britânico anterior. O Tempest, desenvolvido pela BAE Systems, Rolls-Royce e Leonardo, será operacional em 2035 para a Real Força Aérea e Italiana. Representando o retorno do Reino Unido, ele não é apenas um avião, é a humilhação dos inimigos, uma reviravolta que deixa rivais obsoletos no céu. Será que este pássaro de metal realmente fará do Reino Unido o rei dos ares, ou uma falha o derrubará de novo? A Real Força Aérea, outrora reduzida às sombras de si mesma, agora se ergue com o Tempest. Mas o Reino Unido não para aí, quer revolucionar toda a sua máquina de guerra, incluindo marinha e exército. A Marinha Real, que viu destrutores e fragatas caírem de 50 para 31 operacionais até 2003, contrata meazures antimina cortados e submarinos descomissionados, começa a virar a maré. 2 novas fragatas prometem restaurar glórias perdidas, a Type 26, classe City, sucessora da Type 23 de fins dos anos 80. Desenhada para a guerra antissubmarina, mais versátil em defesa aérea e operações gerais, compartilhada com Canadá e Austrália, liderada pelo Reino Unido, traz sonar avançado, lançadores verticais de mísseis, base modular de armas, decoios de ponta e inovações sem igual.
A Type 31 vai além, custando mais de 300 milhões de libras ou 396 milhões de dólares por unidade, movida por motores diesel e geradores Rolls-Royce, excelendo em velocidade, manobrabilidade, resistência, percepção situacional, guerra eletrônica e poder de fogo. Juntas, essas fragatas marcam uma era nova para a Marinha, onde o Reino Unido lidera, não segue, seus navios domésticos como modelos imitados por outros. O oceano sentirá o despertar, mas e se essas ondas virarem contra o orgulho britânico? A Marinha Real renasce com fragatas Type 26 e Type 31, redefinindo o domínio dos mares. Agora, no chão, o Reino Unido avança para seu tanque principal de nova geração, o Challenger III, sucessor do Challenger II em serviço desde 1998. Transição dramática, de canhão de rifle L-30A1 de 120 mm para o Suavebore L-55A1 de 120 mm, mais potente, revisite. Você acreditaria que este monstro de metal, com blindagem aprimorada e sistemas digitais, prepara o Reino Unido para superações terrestres inimagináveis? Sentindo o tremor da terra sob lagartas pesadas, o gosto salgado do suor em batalhas simuladas, e o barulho metalúrgico de carregamento, flashback a cortes que reduziram o exército a 116 mil ativos, o mínimo desde os 1800, com regimentos históricos dissolvidos e exército do Reino de 55 mil para 25 mil tropas nos anos 90. Mas este tanque é uma virada, robusto contra ameaças modernas. Ele esmaga opositores em conflitos futuros, reafirmando o domínio britânico, ou será traído por falhas escondidas no calor da batalha. Nos dias de hoje, o Reino Unido investe em tecnologia de ponta para dominar o campo de batalha do futuro. Imagine armas que disparam feixes de luz com a velocidade da luz, capazes de derrubar alvos a quilômetros de distância com uma precisão quase inacreditável. Essas armas de energia dirigida podem perfurar escudos e estruturas, causando falhas catastróficas em seus objetivos, mesmo com tiros de apenas 10 segundos, um custo que equivale a aquecer uma sala inteira por uma hora. Mas o mais surpreendente? Operar essas armas custa menos de 13 dólares por disparo. Uma fração do que custaria usar armas convencionais de alta potência. Com essa tecnologia, o Reino Unido não está apenas tentando acompanhar outros países. Está liderando uma revolução silenciosa na guerra moderna. As fronteiras tradicionais estão se tornando obsoletas. Novas possibilidades surgem, redefinindo o que é possível em combate. No entanto, o Reino Unido sabe que seu tamanho ainda é pequeno frente aos gigantes globais. Com uma economia que figura entre as 6 maiores do mundo, mas um território 40 vezes menor que os Estados Unidos, o país não pode mais se permitir agir sozinho. Por isso, fortalece alianças estratégicas. Em 2021, uniu forças com Estados Unidos e Austrália na parceria AUKUS, formando um trio de poder que amplia sua influência. Graças a essa união, o Reino Unido vai aproveitar tecnologia nuclear avançada, desenvolvida pelos Estados Unidos, para construir submarinos de última geração. Essas novas embarcações irão ampliar seu alcance, projetar poder além do horizonte conhecido. Além disso, reforça sua presença militar global. Com bases na Noruega e parcerias com o Japão, atuando em posições estratégicas ao redor do planeta. Tempo atrás, parecia que o Reino Unido estaria à beira do apagamento militar. Agora, ele surge como uma força inovadora, ativa e irreverente. Uma potência que redefine o conceito de guerra moderna e prova que, mesmo com recursos limitados, a criatividade e a estratégia podem transformar qualquer país em uma ameaça formidável. Você consegue imaginar as próximas reviravoltas no campo de batalha do século XXI? O futuro chega rápido, e o Reino Unido está pronto para liderar essa nova era. E a Grã-Bretanha, companheiro de armas vital ao longo da fronteira norte da OTAN, não para por aí. Assina acordos de defesa inovadores com o Japão, instala presenças rotacionais em pontos estratégicos globais. Aos poucos, transforma-se de sombra irrelevante em força ativa, visível e inovadora no planeta. E não vai desacelerar em breve. Imagine o cheiro acre de fumaça cibernética, o zumbido de códigos invisíveis invadindo redes inimigas. Você já se perguntou se o Reino Unido, outrora humilhado pelas cortes que o reduziram a pó, poderia rugir de volta como um leão digital?
Pois prepare-se, anos recentes viram os gastos de defesa subirem novamente, com metas ambiciosas e viáveis de mais de 4% do PIB até 2027 nada menos que 5% até 2035. O país lançou uma nova agência de defesa e inteligência, a Força Cibernética Nacional, a SAEF, pronta para contra-atacar ameaças digitais, espionagem virtual e lançar ataques virtuais próprios. Estão falando sério, amigo. É guerra cibernética de verdade, onde hackers britânicos assumem papéis essenciais no campo de batalha e além, provando que ainda são mestres em redefinir as regras. Enquanto o suor da tensão impregna o ar subterrâneo de centros secretos, governos rivais tremem ao questionar como uma nação esgotada virou giganta da era digital. Mas espera só, tem mais. Acima de tudo, a Grã-Bretanha guarda dois ases na manga, truques que humilham inimigos e chocam o mundo. O primeiro? O Serviço Aéreo Especial, o ESAS. Há anos considerado uma das unidades de forças especiais mais poderosas do planeta. Detalhes sobre seus números. Ativos ou operações? Segredo absoluto. Mas o ESAS provou ser uma força medonha e eficaz, das mais letais jamais reunidas. Missões globais, eliminação de terroristas, resgate de reféns, prevenção de desastres. Imagine o som abafado de botas silenciosas, o cheiro de adrenalina pura enquanto eliminam ameaças invisíveis. Mesmo quando ramos militares britânicos declinavam em tamanho e poder, o ESAS permanecia um ativo letal do Ocidente, um fantasma que ninguém vê chegando. E você, cético de plantão, ousaria duvidar de sua lenda viva, enquanto rivais soam frio na escuridão? O segundo trunfo, talvez o maior de todos? O fato de ser uma das 9 potências nucleares do mundo. Embora não tenha o arsenal maior, com estimados 225 ogivas em total, a Grã-Bretanha logo terá um dos melhores sistemas de dissuasão na Terra, o Dreadnought, submarino de mísseis balísticos da próxima geração. Substituirá a classe Vanguard no início dos anos 2030, quebrando barreiras de furtividade e sobrevivência. Alimentado por tecnologias revolucionárias como navegação quântica e sistemas de decisão com inteligência artificial, esses novos submersíveis operam quase invisíveis, indetectáveis por meses a fio. Sinta o frio cortante da água profunda, o silêncio opressivo das profundezas marinhas enquanto deslizam como fantasmas. E com uma reviravolta que deixa todos boquiabertos, esses leviatãs garantem domínio absoluto, ampliando a ira britânica por décadas. Você acha que o ressurgimento militar termina aí? Acompanhe como a Grã-Bretanha, da humilhação à dominação, redefine o destino de nações vulneráveis. O que acontece a seguir pode te chocar para sempre. Viva a tensão desse renascimento implacável. A Grã-Bretanha não afunda mais, ela emerge, com Dreadnought surfando ondas invisíveis. E no topo, não um império caído, mas um predador que considera rivais meros insetos. Será que ela realmente controla o futuro nuclear, enquanto outros afundam em medo? No oceano profundo, onde peixes pressentem a ameaça invisível e o silêncio é rompido apenas pelo eco de comandos digitais, o Dreadnought prova. O Reino Unido não retorna apenas, ele devora. Imagine o gosto salgado de águas gélidas na pele de mergulhadores rivais, enquanto o terror nuclear eco rouba seus sonhos. E aí vem o cliffhanger, um erro de cálculo, e tudo poderia virar cinzas. Você ousaria desafiar essa fera submersa? Britânia não pretende apenas manter sua presença militar. Ela quer dominar os mares, os céus, e até os subterrâneos. Imagine um submarino como nenhum outro. Sua tecnologia ultrapassa os limites do possível. Com navegação quântica e sistemas de inteligência artificial, fica quase invisível. Pode ficar meses escondido, operando sem ser detectado. É uma arma de dissuasão que redefine o que conhecemos como furtividade. Essa é a nova face de uma Britânia que nunca dorme, sempre avançando. Temos que entender, esse poder não vem do nada. No futuro, a Marinha mantém uma dissuasão contínua, seja nas profundezas ou na superfície. Qual é o segredo? Uma evolução constante. A Britânia reforça suas capacidades em todas as áreas. Nada é deixado de lado. Cada fraqueza é estudada,
cada oportunidade aproveitada. E tudo isso é impulsionado por um desejo inquebrável de se manter à frente, especialmente frente às ameaças russas emergentes. Em junho de 2025, uma nova visão foi revelada pelo governo britânico. A força terrestre receberá um aumento de 10 vezes na letalidade. Como? Com fogo mais potente, tecnologia de vigilância de ponta, autonomia, conectividade digital e análise de dados. Está claro, o Reino Unido quer liderar a OTAN na revolução tecnológica, mudando a forma de combater. Velocidade, precisão, eficiência. A Marinha também não fica para trás. Está intensificando a produção de sistemas de drones. Pelo menos 10% do orçamento militar será destinado a essas plataformas. O objetivo? Adaptar-se às novas formas de guerra, inspirada pelos conflitos na Ucrânia. Drones em enxame, ataques precisos. Operações seguras, tudo faz parte do futuro. A Britânia busca uma posição de liderança na aliança, fortalecendo suas capacidades nucleares, tecnológicas e convencionais. Enquanto isso, planos híbridos de frota estão sendo traçados. Novas embarcações, sistemas avançados, uma marinha que mistura tradição com inovação. Sua força não é mais aquela frágil força de outrora, que se dispersou nos anos 1990. Hoje, ela é um símbolo de poder, prontíssima para qualquer desafio. Uma Britânia que, de fonte de orgulho, virou uma força de respeito. Nada mais de força dispersa, ela se reconstrói, forte e destemida, pronta para escrever um novo capítulo na história militar mundial. Britânia deixou para trás a imagem de força modesta dos anos 1990 e do início do século XXI. Antes, ela parecia uma força fragmentada, sem a chama e robustez que um dia a fizeram uma potência mundial. Não mais. Agora, é uma nação de ponta, inovadora, conectada e preparada para tudo que seus adversários possam lançar contra ela. Não se contenta em seguir os passos dos aliados, ela está à frente, liderando na prontidão, tecnologia e na rapidez de resposta. Mas ela não está sozinha nessa corrida. Outros países europeus também estão investindo pesado em suas forças militares. A Polônia, por exemplo, lidera o esforço na OTAN, comprando equipamentos de última geração. A Alemanha, por sua vez, está reinventando sua força para enfrentar a Rússia nos próximos anos. Você já imaginou um futuro em que a Rússia enfrenta uma Europa unida e tecnologicamente avançada? Como esses preparativos vão moldar o cenário mundial? Fique atento ao que vem por aí. Um novo capítulo na história militar da Europa está acontecendo agora. Então, prepare-se para descobrir os detalhes que podem mudar o equilíbrio do poder na Europa e além. Por que seu país não está se preparando assim? A sensação de tocar na tecnologia de guerra de ponta, ouvir o ronco dos motores de drones, sentir o frio da metralhadora sob o seu toque, tudo isso faz parte de um mundo em transformação. E a maior surpresa? Britânia não está apenas se reforçando, ela está reinventando toda a sua força militar, construindo uma nova era de poder. Prepare-se, o que vem a seguir é uma revolução silenciosa, mas devastadora. Você está pronto para ver o que a próxima geração de forças armadas tem reservado? Porque o futuro já começou, e quem ficar para trás pode acabar sendo irrelevante na história que está sendo escrita agora. Porque o Reino Unido, uma potência militar que dominou o mundo, desapareceu quase da cena global. Por décadas, mergulhado em uma lenta decadência, seu poder militar pareceu confinado a livros de história. Mas algo começou a mudar. Nos subterrâneos, nos bastidores de laboratórios secretos, o país começou a planejar uma revolução. Uma transformação silenciosa, porém audaciosa, que prometia ressuscitar a força militar britânica e revelar uma nova era de guerra. Este não era um esforço baseado em quantidade, mas na qualidade. Ao contrário de grandes campanhas de recrutamento, o Reino Unido tinha uma meta diferente. Queria reescrever as regras do confronto, desenvolver tecnologia de ponta e criar ativos que colocassem suas forças à frente de qualquer adversário. Cientistas, engenheiros e programadores trabalharam dia e noite nesse projeto visionário. Uma batalha que simbolizaria o renascimento da força militar britânica.
A resposta veio sob a forma do caça mais avançado de sua história, o Tempest. Começado em 2015, seu conceito amadureceu até ser oficialmente revelado em 2018. A meta? Tê-lo pronto até 2035. Fabricado pela BAE Systems, com apoio da Rolls-Royce, do Ministério da Defesa do Reino Unido e da Leonardo, na Itália, o Tempest promete revolucionar o céu. Com seu design modular, asas delta e estabilizadores verticais, essa aeronave pode assumir qualquer missão aérea. Possui tecnologia Stealth de última geração e até a capacidade de voar sem piloto, graças à inteligência artificial e ao aprendizado profundo. Seus radares são 4 vezes mais precisos e 90% menores que os atuais. Além de controlar enxames de drones e armas de laser de precisão destrutiva. Mais inteligente, mais rápido, mais avançado. O Tempest representa a maior retomada do poder militar britânico em décadas. Mas, no fundo, a maior surpresa ainda aguarda no horizonte, algo que ninguém poderia imaginar. O que o Reino Unido está preparando para dominar os céus de uma vez por todas? Essa é a questão que poucos podem responder. Apenas o tempo dirá se essa revolução mudará o equilíbrio de forças mundial. Ou será apenas o começo de uma nova era de supremos poderes? Por que o Reino Unido, uma potência que uma vez dominou os céus, parece ter desaparecido quase da cena mundial? Por décadas, sua influência militar ficou confinada às páginas dos livros de história. Mas algo começou a mudar. Nos subterrâneos, em laboratórios secretos, um novo capítulo foi escrito. Uma revolução silenciosa, porém poderosa, que promete ressuscitar a força militar britânica de forma surpreendente. Ao contrário de campanhas massivas de recrutamento, o Reino Unido optou por uma estratégia diferente. Investiu na qualidade, na inovação. Cientistas, engenheiros e programadores trabalharam incansavelmente para criar uma tecnologia de ponta. Um projeto que simbolizaria o renascimento da supremacia aérea britânica. Essa transformação visava mais do que modernizar, queria redefinir toda a guerra moderna. E o resultado foi silencioso, mas espetacular. Uma aeronave que ainda está por ser revelada ao mundo, mas já provoca reviravoltas. Você consegue imaginar um caça de 7ª geração, com inteligência artificial avançada, capaz de voar sozinho e desafiar qualquer adversário? Uma máquina que combina stealth, velocidade e precisão, tudo ao mesmo tempo. E sua criação está a caminho. O que o Reino Unido está preparando para dominar os céus de uma vez por todas? A resposta está no futuro, mas seus sinais já estão sendo enviados. Sua tecnologia radar é 4 vezes mais precisa, menor, mais inteligente. Drones controlados por enxames, armas de laser de alta precisão, um poder que parece saído de um sonho de ficção científica. Para o mundo, essa é a maior ameaça ou a maior esperança? Uma coisa é certa, eles buscam uma nova era de supremacia. E tudo isso parece estar mais perto do que imaginamos. Se o projeto seguir seu curso, o céu nunca mais será o mesmo. O que realmente está por trás dessa transformação silenciosa? Uma reviravolta que pode mudar tudo, ou apenas o começo de uma nova era? Fique atento, pois o próximo passo pode ser o mais surpreendente de todos.